Se você é cliente do Luvic e deseja personalizar as suas propostas comerciais, deixando ainda mais alinhadas a identidade visual da sua empresa, este vídeo é para você. Eu sou a Rayane, faço parte do time de marketing do Luvic e hoje eu vou mostrar como criar um papel timbrado no Canva e adicioná-lo às suas propostas comerciais de forma simples, rápida e profissional. Eu vou começar então compartilhando a minha tela do Luvic com vocês. E primeiro a gente vai identificar o que é um papel timbrado. Aqui então eu tenho uma proposta gerada no formato PDF. Vejam que o papel timbrado é essa página, esses elementos que aparecem no fundo das páginas da proposta. E o mais legal é que o Luvic disponibiliza alguns modelos de papel timbrado. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês. Indo aqui na parte de imagens da proposta, a gente consegue acessar esse catálogo, justamente aqui nesse item, e aqui em ver modelos. Então vejam que nós temos várias opções com cores variadas, mas também existe a possibilidade de incluir um papel timbrado personalizado. E é justamente isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, uma dica simples de como vocês podem utilizar o Canva, que é uma ferramenta de edição online, muito fácil, intuitiva de usar, para então criar esse papel timbrado para a sua empresa. É claro que aqui eu vou mostrar apenas um exemplo, mas existem diversas possibilidades, diversos modelos disponíveis, elementos, então vocês podem utilizar aí como base, como inspiração para criar os seus próprios modelos. Para isso, então, eu vou acessar aqui a minha página do Canva, eu já fiz aqui o meu login. O Canva, ele tem o plano gratuito, que oferece diversos modelos, a gente já consegue utilizar bastante recursos nessa opção, mas também tem as outras opções pagas. Aqui neste caso, neste vídeo, eu estou utilizando mesmo a versão gratuita. Então, vocês vão ver que é muito fácil de utilizar, tem vários recursos já disponíveis, ok? Então, inicialmente, a praticidade do Canva é que ele já dispõe modelos. Então, aqui eu vou pesquisar pela palavra-chave papel timbrado. Então, vejam que ele já traz diversas opções, tá? Com vários elementos, cores diferentes. É claro, são apenas exemplos que aí sim a gente consegue editá-los. Aqui embaixo, então, eu vou localizar aqui um modelo que faça sentido para mim. Então, aqui a gente tem diversas opções. Outro ponto importante também, como eu disse, para vocês se atentarem nessa questão de plano gratuito, de plano pago, quando a gente pesquisa os modelos, ele vai trazer também aqui algumas opções que estão disponíveis apenas no modelo pago. Então, são essas que vêm com esse ícone. A gente vai utilizar, então, um modelo que não tem esse ícone, que esteja gratuito aqui no nosso plano. Aqui, então, localizei um modelo que eu gostei, achei interessante essa opção e vou, então, clicar aqui em personalizar modelo. A ferramenta já vai abrir, então, com todos os elementos para eu conseguir editar. Então, todos esses itens aqui, eles ficam clicáveis, tá? Para a gente conseguir, então, eu posso editar o texto, posso remover, alterar cores. Então, vocês vão ver aí que existem diversas possibilidades. Inclusive, aqui ao lado esquerdo, a gente também tem outros recursos. Eu tenho a parte de elementos, que é onde eu consigo adicionar formas, elementos gráficos, fotos, enfim, molduras, grades. Então, todas essas possibilidades aqui. Temos a parte de texto também, onde eu consigo inserir um título, um subtítulo. Temos aqui também algumas opções já de modelo. Upload, onde eu consigo também anexar documentos, imagens. E as outras ferramentas de desenho, de texto, enfim. São várias possibilidades. Então, vocês conseguem utilizar aqui esse vídeo como base para as suas próprias criações. Para começar, então, vou começar editando aqui o meu documento. Eu vou remover esse exemplo que ele traz aqui. Selecionei, cliquei aqui no ícone de lixeira. E vou remover também essas outras informações. Eu posso, claro, editá-la se eu quiser deixar aqui informações, telefone, e-mail, enfim, mas eu vou adicionar de outra forma. Então, por isso eu vou remover essa aqui. O que mais me interessou nesse modelo foi esse elemento aqui, esses elementos aqui ao lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer?
Quando a gente está criando um papel timbrado, um documento, é importante que a gente se atente também para onde ele será utilizado. Então, como eu vou utilizar aqui na proposta comercial do Luvic, vejam que a gente tem aqui algumas margens. As informações, elas estão disponíveis na página. Então, vejam que aqui, a página de detalhes da proposta, por exemplo, ela é mais curta. Então, o papel timbrado, ele não pega tanto essas informações. Já que, por exemplo, nessa página de geração de energia, inclusive nesse modelo de timbrado que eu estou usando do Luvic, as informações elas já ficam um pouco mais sobrepostas. Então, dependendo das cores que você adiciona, dos elementos, talvez não fique tão visualmente agradável. Então, é importante que você se atente também a essas margens de segurança. Então, aqui nesse timbrado, eu vou buscar sempre trazer os meus elementos numa margem de segurança maior. Então, por isso que eu vou colocar esse elemento aqui, mais para o lado esquerdo. Vou deixar ele bem encostado, bem rente aqui na lateral da página. Também posso diminuí-lo. Então, vou fazer o seguinte, diminuir aqui, deixá-lo menor. Então, pronto, o elemento ele já está ajustado. O que mais eu posso adicionar? Aqui nesse exemplo, eu gosto sempre também de colocar uma marca d'água. Uma marca d'água com o logotipo da empresa, que eu acho que fica muito legal, né? Deixar a página totalmente preenchida ali com essa identificação. Então, para isso, eu vou aqui em Upload. Eu já até tinha adicionado o meu logotipo, mas eu vou mostrar aqui para vocês como pode fazer isso. Em fazer Upload de arquivo, vou entrar nas minhas imagens e vou inserir o meu logotipo. Então, aqui eu estou utilizando esse de exemplo da Solar Bright. E eu quero que esse logotipo fique bem aqui no meio. Porém, eu vou então deixá-lo um pouco mais transparente, porque lembrando novamente, a gente tem lá a página da proposta, então se a gente deixa uma cor muito viva, muito forte, onde há texto, acaba ficando sobreposto. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu gosto sempre de deixar a imagem em preto e branco, então para isso a gente vai aqui em editar, vou na parte dos filtros, e é interessante utilizar esse aqui. A gente tem várias opções aqui no Canva, mas eu acho interessante esse mono, que ele fica bem ajustado na página. E aí, então, a gente vai aqui nessa parte de transparência e vou reduzir aqui a transparência. Então, ele vai ficar com esse efeito mais cinza, né? E vai ficar bem legal lá na página da proposta, ok? Aqui essa parte de ajuste, né, de dimensionar, né, ajustar na página, o Canva também, além dessas réguas que ele vai mostrando aqui pra gente, dessas linhas, a gente consegue também ajustar a posição aqui em cima. Então, se eu quiser deixar ele mais no meio, ao centro, ele nem tá dando essa possibilidade pra mim, porque a minha imagem já está ajustada ao centro da página, mas aqui a gente consegue, então, colocar em cima, à esquerda, no centro, no meio, enfim. Bom, outra coisa que eu quero adicionar aqui no meu papel timbrado é o ícone aqui em cima. Eu posso adicionar também um logotipo também, mas eu quero adicionar apenas esse ícone de lâmpada. Então, eu vou utilizar meu logotipo novamente, vou cortar aqui, deixando apenas a parte que eu quero. Então, cortei, clicar aqui em pronto e vou diminuir e adicionar aqui. Assim, esse ícone ele vai aparecer em todas as páginas da proposta, ok? Então, ajustei. Bom, as cores do meu logotipo, veja que ele tem cores mais vivas, né? Verde, amarelo, laranja. E aí, então, nesse modelo que eu peguei, ele traz essa cor cinza e preto. Eu quero ajustar essa cor, deixando ele igual à minha identidade visual. Eu vou, então, selecionar o ícone e vou clicar aqui nessa parte de cor. E é bem legal que, como eu já fiz o upload do meu logotipo, o Canva ele já identificou as cores presentes nessa imagem e já criou uma paleta de cores. Então isso facilita bastante, a gente já consegue vir aqui e selecionar para ficar igual à paleta de cores da identidade visual do logotipo. Então aqui eu vou selecionar o laranja e aqui eu vou colocar esse amarelo mais claro. Então vejam que já está totalmente alinhado com o logotipo. Mas também vocês podem utilizar as outras cores que estão disponíveis aqui. Tanto as cores sólidas, cores de gradiente também que ele traz aqui, que são bem legais, né, os gradientes.
E também você consegue escolher suas próprias cores. Então aqui a gente tem aqui a parte de cores, basta selecionar a que você deseja, ok? Movendo aqui o cursor. Mas eu vou utilizar, como eu havia escolhido, este laranja e o amarelo, ok? Então aqui a gente já tem um papel timbrado quase pronto. Então, como que eu tô criando esse papel timbrado? Eu posso adicionar outros elementos também. Como, por exemplo, é bem comum que a gente veja, né, nessas folhas da proposta, o endereço, o telefone ou até mesmo o e-mail, assim como estava naquele modelo original que eu peguei aqui para editar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar o texto com o endereço e também com o telefone da empresa. Então para isso eu vim aqui na parte de texto, adicionar uma caixa de texto. Então aqui eu vou dar um zoom para a gente conseguir visualizar melhor. Eu vou colocar o endereço da minha empresa. Vou colocar aqui uma informação aleatória. Coloquei aqui informação, consigo ajustar. Aqui selecionando eu posso também editar a distância, né, o espaçamento entre letras, espaçamento entre linhas. Consigo deixar em negrito, itálico, ajustar essa cor, mas aqui no caso eu vou deixar ele mesmo normal com a cor preta. Eu vou só fazer o seguinte, ajustar aqui deixando alinhado, isso. E também eu vou duplicar para adicionar o meu telefone. Assim ele vai ficar na mesma fonte. Então adicionei os textos. Eu posso então deixar assim, ou também adicionar elementos, né, mostrando ali esses ícones. Então eu vou colocar aqui um elemento de telefone, vou pesquisar aqui. É legal também que o Canva ele traz várias opções de elementos gráficos, como por exemplo também o WhatsApp, que também é bem interessante de colocar. Vou adicionar esse aqui de WhatsApp mesmo, que assim você consegue sinalizar o que é essa informação. Então aqui a gente está ajustando o tamanho e vou colocar também um elemento que remeta ao endereço. Então aqui eu vou ajustar o tamanho e adicionar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou calcular aqui mais ou menos um tamanho que fique igual, para que esses ícones não fiquem tão diferentes, né? Então aqui eu coloquei e também aqui a gente vai colocar o do telefone. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais para cá. Aqui selecionei tudo e vou deixar isso tudo alinhado aqui no meio. Posso também ajustar as cores desses ícones aqui em cima, só clicar sobre o ícone, o elemento que você deseja alterar a cor e mudar aqui em cima. Então aqui se eu quiser colocar um do WhatsApp, por exemplo, quiser colocar uma diferença aqui. Certo? Então aqui a gente tem essas possibilidades. Aqui eu vou voltar para o preto para ficar tudo igual. Apenas mesmo para mostrar para vocês como funciona. Então aqui a gente já tem um papel timbrado criado no Canva. Como que eu faço então para exportar esse papel timbrado? Como que eu faço para baixá-lo? É muito simples. A gente vai aqui em cima. Primeiro eu vou só editar esse nome para eu conseguir localizar, né? Papel timbrado Solar Bright. Eu vou aqui em cima então na parte de compartilhar. E então em baixar. Eu tenho aqui que escolher o formato do arquivo. Eu indico, né, os formatos aceitos pelo Luvic são JPG e PNG, mas eu indico que vocês escolham aqui o PNG. Tá? Aqui em baixar. E aí então esse papel timbrado ele já está salvo no meu computador. Porém, o que acontece? Outro ponto de atenção.
O Luvic, ele aceita um tamanho para esse papel timbrado. A gente pode voltar até mesmo aqui na página e vejam que ele traz aqui as dimensões em pixels. Então, 595 por 842 pixels. Este timbrado que a gente gerou no Canva, ele não tem esse tamanho, ele é um pouco maior. Então, como que a gente faz esse ajuste para inseri-lo no Luvic? É muito simples. Eu vou voltar aqui na minha tela inicial do Canva, vou em criar, aqui nesse botão, e depois em tamanho personalizado. Vou colocar aqui a largura de 595 e a altura de 842, que são os tamanhos aceitos pelo Luvic, na unidade de pixel. Criar novo design. Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou adicionar aqui, fazer o upload do papel timbrado que eu baixei, aqui da Solar Bright. Vou adicionar na página, selecionar aqui, clicar e arrastar, deixá-lo bem no tamanho, isso, e já está pronto. Então, novamente, eu vou compartilhar, baixar, PNG, e o papel timbrado estará pronto para ser importado no Luvic. Então, eu vou mostrar para vocês como que ele vai ficar na proposta comercial. Então, como eu disse, aqui a gente está na parte das configurações, template, proposta comercial. Vamos descer aqui embaixo até a parte de imagens da proposta, né, imagens do template. Neste item de background, a gente vai, então, no ícone de lápis e vou, então, selecionar o meu arquivo. Então, esse aqui foi o último que eu baixei. Vou clicar em alterar, ok? Então, já está configurado. Eu vou atualizar aqui a proposta que eu tinha gerado no sistema e ela já vai sair com o papel timbrado personalizado. Então vejam que as informações que eu adicionei naquele papel timbrado já estão aqui na proposta comercial. Então ele sai em todas as páginas, elas já saem personalizadas e dão aí essa cara nova, essa cara diferente para a sua proposta. Então, neste vídeo eu quis mostrar mesmo para vocês um tutorial simples, rápido, de como vocês podem utilizar esse recurso. E é claro, vocês podem adaptar também para outras partes da proposta comercial. Além do papel timbrado, também é possível adicionar no Luvic uma capa personalizada. E aí, então, vocês também podem utilizar o Canva para criar essa capa, né, caso vocês aí não tenham um arquivo ainda ou queiram fazer aí algo diferente. Ok? Então essas foram as dicas. Caso você tenha alguma dúvida sobre as configurações do template da proposta do Luvic, sobre como explorar mais esses recursos, é só entrar em contato com o nosso time de suporte que nós estamos à disposição para atendê-los, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e então até o próximo!